Aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto de 2016 mais uma plenária ordinária nacional da FITES, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Entidades Sindicais. Estiveram reunidos no Hotel Castelmar, no centro de Florianópolis, mais de 70 trabalhadores de entidades sindicais, representando os 16 sindicatos que compõem a base da FITES. Os trabalhadores foram recebidos pelo personagem Ilhéu Zé Tainha. Primeira regra, bururu pra trás, limpa a mão, checoca. Pega na raiz e dá. Olha, quem gostou pode bater palma, tá? O presidente da FITES, Edilson Severino, fez a abertura dos trabalhos, saudando a todos os trabalhadores. Eu já faço aqui a minha consideração aqui, agradeço a presença de todos, o esforço que eu tenho certeza que não foi pequeno para que todos pudessem estar aqui. A gente sabe das nossas dificuldades nos sindicatos de base, né? Infelizmente não se faz política só com amor. A gente sabe que existe um custo por trás disso. A presença de cada um de vocês aqui é muito importante para a federação. Isso significa dizer que a federação a cada dia cresce mais e depois vocês terão como entender e como saber disso. Durante o primeiro dia da plenária, foi apresentada a prestação de contas do ano base 2015 e também a previsão orçamentária para o ano de 2017. E esse momento, né, que é a prestação de conta, é interessante, também faz parte do ofício da federação, para vocês verem as contas e as despesas e o andamento que houve durante 2015, a nossa luta, né? O tema da plenária realizada em Florianópolis foi FITES, em defesa do emprego e contra a retirada de direitos e conquistas. O professor e economista do DIEESE de Santa Catarina, José Álvaro Cardoso, fez uma análise de conjuntura para os presentes. São os ganhos reais que o salário mínimo obteve nos últimos 10 ou 12 anos, acima de 77%. E o professor Helder Molina apresentou os resultados de uma grande pesquisa realizada pela FITES. Porque o que define massa e classe? Classe é aquela condição de que você se descobre trabalhador, se percebe trabalhador, percebe as contradições, discorda daquelas contradições, luta para superar aquelas contradições, mas não luta sozinho, luta com alguém, escolhe se organizar. E a escolha não é uma atitude individual, a escolha é um processo de tomada de consciência. Então essa tomada de consciência nos tira da condição de massa e nos torna classe. Se você fala em revolução, transformação, mudança, mas não muda o seu cotidiano, a sua prática, o seu fazer, você carrega uma coisa morta, que é um cadáver, por entre os seus dentes, da boca para fora. Porque no fundo, você diz, você é aquilo que você diz negar. Tem uma dialética aí. E como é que muda isso? Só com a formação. A gente não toca nas questões que a categoria não gosta, que a gente rebaixa o nível de consciência. A gente fala que os outros gostam de ouvir. Eu estou falando um monte de coisa aqui que vocês não gostam de ouvir. Foram formados grupos de trabalho para aprofundar os temas propostos pela plenária. E no final foram apresentados os resultados. Investir na formação, concurso regionalizado com a FITES junto aos sintes de cada região. Se informar para poder transmitir. Usar redes sociais, sites, cartilhas e divulgação em boletins, jornais e carta aberta para a sociedade. Criar uma cartilha eletrônica de formação e debates voltado para a categoria, mediante informação passada pelos sintes, para a gente se cotizar acontecimentos em todos os sintes e poder divulgar, para que tome conhecimento do que acontece nas regiões. E o terceiro, agir nas ações cotidianas junto à sociedade e informar a sociedade sobre o prejuízo que virá com as privatizações, participar das mobilizações e manifestações
deixar de assistir a Rede Globo, ler a Revista Verde e a Folha de São Paulo? A primeira coisa é se aproximar mais da base, né? Ampliar os cursos de formação e os investimentos nos cursos de formação. Atingir com os cursos o maior número da base, né, na categoria de pessoas possíveis, né? Fazer formações interestaduais, no caso o Sindicato de Santa Catarina, convidar o Sindicato do Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados, né? Fazer um curso de formação nacional chamado pela FITES, né? Dentro da formação política, os dirigentes devem estudar mais, né? O dirigente deve dominar a análise de conjuntura nacional, né? E os sindicatos e tanto a federação devem fazer um planejamento de organização e, mais que isso, executar o planejamento. Estender a formação política também para os dirigentes das entidades, né? Convidar eles para participar dos nossos cursos, né? E todas as assembleias, se possível, ter pelo menos 1 hora de análise de conjuntura ou alguns minutos para fazer uma análise de conjuntura nas assembleias dos sindicatos, né? Tem que ampliar os meios de comunicação, né? E melhorar esses meios de comunicação dos sindicatos, né? Liberar mais dirigentes sindicais para que eles possam estar atuando dentro das entidades, tanto para estar atendendo a base, como fazer visitas aos locais de trabalho, porque foi feita análise que não basta ter um jornal, mas tem que se casar o jornal com a visita do local de trabalho para entregar esse jornal, daí a liberação de mais dirigentes sindicais, né? Atingir o maior número da categoria com os meios de comunicação, criar grupos de WhatsApp, um grupo nacional, né, que eu penso talvez pela FITES, né, com os SINDES, né, e grupos também estaduais. Os diretores precisam estar mais bem informados sobre os ACTs e as discussões da base, para poder informar melhor a categoria, né. Divulgar melhor a atuação e as deliberações das entidades, né, isso também ficou para a FITES, né, mais específica para a FITES, divulgar mais a sua atuação, né. Que a FITES tenha um boletim quinzenal por e-mail, que é uma coisa que não tem muito custos, né, e os sindicatos estaduais já têm seus próprios jornais, então uma comunicação por e-mail ajudaria, e que a federação divulgasse os seus posicionamentos sobre os assuntos nacionais, por exemplo, o que ela pensa do momento atual, que ela divulgue isso por notas e informativos, né. Que todos os meios de comunicação, tanto das entidades quanto da federação, tenham matérias de notícias mais rápidas, mas também tem matérias maiores de formação. Organização por local de trabalho, vamos lá. As visitas dos locais de trabalho, né? Fora para entregar o material, mas já aproveitar para fazer discussões com a categoria no local de trabalho, né? O corpo a corpo, né? Discutir os temas, escolher um tema específico quando for distribuir o jornal e discutir esse tema lá no local de trabalho com a categoria. Explicar para a base o que é o sindicato e qual é o papel que ela tem. Não entrar em contato com a base somente em épocas de campanha salarial, mas manter um contato permanente, né? Debater assédio moral nos locais de trabalho. Eleger delegados de base e também instituir comissões de negociação do local de trabalho. Essas comissões teriam o papel de auxiliar os SINDES nas negociações dos ACTs. Ações da sociedade, tá? Vamos lá, então. Lutar contra a retirada de direitos, né? Lutar para derrubar esse governo interino, ajudar na construção de uma greve geral, pautar temas de interesses da classe trabalhadora, envolver os movimentos sociais e outros sindicatos nos nossos debates, bem como participar dos debates deles, chamar a nossa base para ir para a rua, eleger parlamentares comprometidos com a classe trabalhadora, acompanhar também as negociações das outras categorias, se inserir nos conselhos municipais e estaduais, né, exemplo do Conselho da Saúde e tal, e realizar projetos do sindicato junto às comunidades, e aí foi tocado num projeto específico de um estado que realiza junto com o SESI alguns projetos junto às comunidades carentes, pelo que eu entendi, não, junto às famílias, eu acho que é isso, assim, as famílias nas comunidades. Na formação política. Então a gente fez um debate ali, de início a gente já colocou buscar a criação de hábitos da participação efetiva nas manifestações, seja da nossa organização, FITES e SINDES, mas também quanto dos nossos empregadores, né? Muitas vezes a gente vê, eu pelo menos já assisti muitas vezes disso, da diretoria liberar os trabalhadores, não posso, hoje não dá porque eu tenho muita coisa para fazer, e foi liberado. E aí então é nesse sentido que a gente fala, não só do SINDES junto à FITES, mas também quando convidados, né? Ou mesmo que a gente queira participar de uma atividade, vale dizer, libera aí o pessoal porque a gente quer participar da atividade. E aí também foi solicitada a formação para diretores das entidades sindicais e de forma permanente.
já foi dito aqui, mas permanentemente a construção de várias possibilidades de formação. Na área da comunicação, instigar a leitura de mídias alternativas. Já foi dito aqui, não só Veja, não só Rede Globo, não só Isto É, né? Aí a gente não citou aqui, mas ficou dito no grupo, o Cafezinho, Viu Mundo, que são jornalistas, inclusive, que já trabalharam nessa grande mídia e hoje estão do outro lado mostrando, né, a fala voltada para a categoria com menos propaganda, né, e mais disseminação da comunicação através de Facebook, Twitter, do próprio WhatsApp, como já foi dito aqui, de criação de grupos também, né, informar das perdas de direito, insistir com os jovens, na politização dos jovens, né? Hoje a gente vê que a gente está ficando uma categoria, é claro que eu não vou aqui generalizar, mas a gente está ficando uma categoria mais velha, né? E aí os jovens também, a falta de interesse. Então como é que a gente faz, né? Acho que a comunicação também tem que ser instigado o jovem a participar mais, a querer participar mais, né? Isso se ele tiver vontade de estar também inserido no movimento sindical. Mídia eletrônica, foi dito aqui, né? A mídia eletrônica com tema de informes gerais, né? Não só do movimento, mas de tudo aquilo que está ao redor da gente e que a gente tem condição, ou talvez um pouco mais de condição, por ser uma categoria diferenciada, de ter mais acesso às mídias, à internet, mais possibilidade de estar fazendo leituras e disseminar isso. Descentralizar as ações, já foi dito isso aqui também. Uma proposta que a gente viu que deu certo, a questão do delegado sindical de base, né, para trazer realmente o trabalhador e não ficar só na figura do dirigente sindical. Isso é um exemplo, inclusive, que o SIND de Santa Catarina fez, né? E reuniões periódicas também nos locais de trabalho e no seu ambiente de trabalho, buscar trazer a distribuição do jornal no corpo a corpo mesmo, que foi isso de início que a gente aprendeu, né? Questão de olhar no olho e entregar a folha sindical ou o material do sindicato, mas não só entregar, e sim fazer a entrega e dizer que a gente está entregando aquilo que é para informar, para trazer o conhecimento do trabalhador, o que as entidades estão fazendo, né? Uma questão que foi solicitada também, fazer atividades, né, como já foi citado aqui, mas dentro do horário de trabalho, porque há uma dificuldade muito grande de você convidar o trabalhador para fazer um debate, um seminário, depois do expediente, e aí, é claro, cada qual tem a sua justificativa, família, aula, faculdade, enfim. Então essa questão foi trazida também para tentar pedir as liberações dos trabalhadores, né, para que ele possa participar das atividades dentro do horário de expediente. Ações na sociedade, vamos lá. Criar rodas de debates mesmo. A gente sentiu a importância que é e o quanto proveitoso que é. Eu estou percebendo, e eu vou plagiar aqui a fala do Helder, que é o seguinte: pode não estar gostando da minha fala, mas pelo menos de alguma maneira eu estou olhando para todo mundo, então realmente isso é importantíssimo. Foi sugerido repassar informação, não só da relação de trabalho, mas também, quem sabe, uma questão de informar as pessoas com poemas, com distribuição de brindes, né? Isso é o que foi proposto aqui. Aproximar-se dos movimentos sociais com amplitude na participação efetiva sobre vários temas, né? Não só temas pontuais do movimento sindical, né? Mas sobre temas variados. E aqui, por último, aqui foi colocado das possíveis parcerias, né? E aí a gente fala das possíveis parcerias enquanto Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, né? Isso o próprio movimento dos trabalhadores rurais sem terra, por conta da sua organização, né? Dos seus organizadores, das universidades, exatamente. Então, buscar essas possíveis parcerias. Muito obrigado, um grande abraço a vocês e estamos juntos, a luta continua, fora Temer! Colocando em votação, quem concorda em que o Estado cede para a próxima plenária da Federação em 2017
seja no estado do Piauí, levante os crachás. Até a próxima plenária ordinária nacional da FITES no Piauí. Até lá!